Graça e paz, céus abertos na sua direção, o Espírito Santo guiando o seu dia, tua vida, teu coração. Vamos para um momento onde Deus vai fazer parte da sua rotina nesse dia de hoje. Acredita num dia que vai se tornar especial, porque você vai receber uma palavra de Deus, você vai ser aquele que medita de dia e de noite na palavra, você será como a árvore plantada junto à beira dos riachos, quando tudo que você fizer prosperará, porque você está refletindo, meditando nas Escrituras. E a Bíblia diz, quando reunirdes, que haja testemunho, que haja palavra, que haja louvores, que haja edificações. E hoje aqui, como nós estamos na semana da restauração da família, então Deus está fazendo parte da sua rotina e agora nós vamos potencializar restauração familiar. Eu quero contar uma história. Se você não viu o vídeo de ontem, que eu contei de uma conversão linda que aconteceu, de um dia louco que aconteceu, umas coisas loucas que aconteceram, que Deus age às vezes fora da semana, do cotidiano, de estar dentro da igreja, ele age poderosamente no cotidiano, fora. Hoje você está aqui me ouvindo, Deus quer dizer que tem um milagre na tua direção para hoje. E a história que eu falei que ia contar, uma história também que vai deixar você fascinado, as pessoas ficarem impactadas com essa história aí. É uma história, assim, ao mesmo tempo triste, mas teve um final feliz. E no final teve algumas surpresas que vai acontecer assim, que eu vou estar contando para você no final. E no final nós vamos também orar pelos nomes de oração. Então, você que está aí, já curta, dê um like no vídeo, compartilhe para os seus amigos e vamos para cima, porque hoje tem coisa extraordinária pela frente aí. Prepara o coração, tá? Quero contar algo que aconteceu, vou contar alguns detalhes que talvez ninguém saiba, né? Era um sábado e eu e minha esposa a gente já estava servindo ao Senhor, já estávamos na caminhada da fé e estávamos assim num processo de descobrimento ministerial para a gente usar nossos dons, nossos talentos. E aí nesse período aconteceu que o meu cunhado, o irmão da minha esposa, ele sofreu um acidente terrível na empresa, a qual estourou uma caldeira numa firma chamada COFAP, e aquela caldeira que estourou, caiu solvente sobre o corpo dele, voou fagulhas, eu não sei exatamente como foi, nem ele, inclusive a enfermeira chegou a vir a óbito, que desmoronou a parte da enfermaria, ela faleceu, e caiu solvente sobre o corpo dele, ele pegou fogo e saiu correndo, com fogo no corpo, assim, um solvente corroendo ali com aquele fogo, e ali tentaram abafar e jogaram água, extintor em cima dele, e ele foi parar na UTI. E lá na UTI ele tinha feito 1 mês que ele tinha se batizado nas águas, 1 mês que ele tinha tido um encontro ali com a fé, e ali acontece isso. Puxa vida, uma pessoa que entregou a vida para Cristo, acabou de tomar a decisão, aí ela se queima toda, porque, né, a gente fica pensando, o que aconteceu? E ali ele foi para um hospital em São Bernardo, e naquele hospital informaram eu e a minha esposa, falou, olha, infelizmente nós estamos avisando que ele queimou 47% do corpo e já está muito debilitado, porque ele queimou os braços, pernas, queimou completamente as 2 pernas, queimou a barriga, queimou esse braço, queimou atrás, queimou a região dos glúteos, enfim, dificilmente ele vai superar isso, o médico falou. Queria que vocês viessem para avisar a família também, preparando já para o pior. Bom, como os médicos, né, declararam praticamente que ele ia entrar em óbito. E a gente chegou naquele quarto de hospital e eu acreditei que ele ia viver, que aquela enfermidade seria para glória de Deus dentro de mim. Mas é difícil quando você vê uma pessoa assim no leito, na cama assim, com aparelhos,
com sonda e completamente transfigurado, porque a parte que não queimou do corpo dele, não sei o que acontece quando o rim está trabalhando ali, ele ficou inchado, o pescoço dele ficou dessa largura, o rosto dele estava irreconhecível, ele estava muito inchado mesmo assim, e com atadura sobre todo o seu corpo ali, vazando pus das ataduras assim, o ambiente, e aquele quarto de hospital era um quarto sombrio, era um quarto de um isolamento mesmo, completamente separado de tudo, e a gente pegou e começamos a clamar, minha esposa entrou no desespero, eu falei, não, essa enfermidade não vai ser para a morte, vai ser para a glória de Deus, vamos orar. E aí foi aquela loucura, a gente avisou a minha sogra, e foi uma loucura assim, aquele momento difícil, sabe? E aí a gente começou a clamar, começamos a entrar num jejum, na presença de Deus, passou alguns dias, e a gente teve a percepção que aquele hospital não estava preparado e adequado para tratar dele, porque aquele hospital não tinha o quadro, foi um primeiro socorros ali, então ele estava no isolamento, no isolamento ele estava com sonda para urinar, com sonda para comer, completamente sedado no aparelho, e aí a gente chegou lá, tinha escapado a sonda da urina, tava um cheiro terrível de urina no quarto. A gente falou, mas peraí, o que é isso? Que tratamento é esse? Vamos ver outro hospital. E como ele foi um acidente de empresa, a empresa patrocinaria o hospital que a gente escolhesse, né? A gente pesquisou, a família pesquisou e achamos o Hospital dos Queimados, que é a cruz, daquele segmento da Cruz Vermelha, né? Que é especializado nisso. E a gente foi e conseguimos a transferência para esse hospital, e quando chegou no quarto do hospital novo, eu vi o médico chegando, eu estava acompanhando ele, o médico falou assim, olha, eu quero que ele fique sem sedação, eu quero que tire todas as ataduras dele, vocês vão lavar ele, vão fazer um procedimento chamado debridamento, vão lavar com produtos antissépticos, e eu quero ver o estado dele. Pode ser que vai estar em dor, ele não vai aguentar, mas eu quero ver, ceda ele o menos possível. Então foi aquele negócio, pensa parecendo um filme de horrores, porque quando tirava as ataduras da perna, voava sangue assim, dos vasos sanguíneos da coxa, e foi um negócio assim muito sofrido, foi um negócio difícil. E eu estava com aquele momento ao lado dele, peguei na mão dele e como a gente conhece a oração em línguas, eu não sabia mais o que falar em palavras humanas, começamos a orar e o coração dele começou a ficar acelerado, e a gente começou a orar em línguas, ele foi acalmando, e o médico, que não era cristão, não tinha uma fé, ali ele falou assim, olha, eu não sei o que você está fazendo, moço, mas continua que está dando... Tá melhorando a situação dele. E ali ele tomando bolsa de sangue, uma enfermeira passou mal, saiu da sala, enfim. Aí o médico especializado falou assim, não, ele vai comer normal, ele vai comer muito ovo, vai comer albumina, vai comer carne todo dia, se precisar traz da churrascaria carne para ele, porque ele precisa refazer as suas fibras, ele precisa de muita proteína, albumina. E ali foi uma batalha, ficamos 6 meses no hospital, mais de 35 bolsas de sangue para ele sobreviver, teve momentos que ele sofreu choque anafilático, que pensava que ia morrer ali, não sei se era uma bolsa de sangue de uma qualidade diferente, eu não entendo sobre isso, mas esse período no hospital, ele é a pessoa que ele estava sozinho, antes dele se converter, ele... tinha tentado suicídio, tinha muito ódio por mim, por casar com a irmã dele e morar na casa dele, ele perdeu a privacidade, foi um momento difícil para ele, e aí o que aconteceu, eu ficava alguns dias, meu sogro ficava alguns dias no hospital, né, resumindo, a família apoiando, e a gente orando por ele, eu levava o violão, a Bíblia, ele começou a entregar cada dia mais coração para Deus,
entregar a vida para Deus. E ali a enfermeira se converteu. Alguns médicos, a gente fazia cultos lá, alguns médicos entregaram a vida para Cristo. E a enfermeira que estava cuidando dele tinha perdido o pai, também estava num momento muito frágil da vida dela, o pai dela teve um acidente, e a enfermeira começou a ter um apego por ele, se converteu, e nesse apego ela achava a veia dele com facilidade para poder dar os remédios, os medicamentos, e aí acabou que ela achou a veia do coração dele. A enfermeira começou a se interessar por ele por ela, e os dois com uma vida já, e ela aceitou a Cristo, se batizou, ele teve alta, voltou, tirava a pele das costas para pôr sobre as pernas, assim, para fazer tirando a área doadora, tirava a pele das costas, esticava numa máquina, colocava sobre as pernas e foi fazendo como se fosse uma coxa de retalho sobre suas pernas, sobre alguns lugares, seus glúteos, enfim, ele foi completamente restaurado, consagrou a vida para Deus, se lançou na fé. Hoje eles são pastores na igreja, que cuidam de uma rede de casais na igreja e tem uma vida consagrada para Deus. Deus prosperou eles trabalham, eles têm uma vida normal. Então, eu queria te dizer que quando o médico diz que não há vida, que não há esperança, um Deus que bate o martelo, é Ele que diz que tem a vida, é Ele que tem o dom da vida nas mãos dele. Quando, naquele dia do hospital que a gente recebeu o diagnóstico do médico, eu falei, o médico dos médicos não bateu o martelo, ele vai ter vida. E começamos a declarar, começamos a profetizar, gerou um ambiente de fé sobre toda a família. Eu lembro que minha sogra uma vez ficou abalada ali na fé, porque uma pessoa disse para ela, não, rejeita essa fé, vem para outra fé. Ela falou assim, não, eu creio num Deus vivo. Naquele momento eu senti que uma mãe tem uma autoridade muito grande sobre o filho. Mudou a situação, o quadro dele começou a melhorar rápido, e ali a família, né, se uniu mais. Nós passamos Páscoa lá dentro do hospital, devido à carne que estava sendo retirada, ela estava meio amarelada, podrificada, tinha um cheiro muito forte dentro daquele quarto de carne estragada, e a gente superando aquilo na convivência, no dia a dia, até que foi restaurando, ele começou a andar novamente. Hoje ele trabalha de pedreiro, sobe escada, sobe andaime. Hoje ele tem uma vida completamente normal, e servindo ao Senhor com muita alegria, cuidando dos casais, rede de casais. Então, usei esse testemunho para você entender que Deus, acontece às vezes coisas difíceis na nossa vida para nos levar para perto dele, mas Deus olha lá na frente. Às vezes você está passando um problema, uma dificuldade agora, que pode ser que você não entenda o que você está passando. Meu Deus do céu, Deus está na minha vida, por que eu estou sofrendo? Por que ele precisou sofrer tanto assim? Porque Deus queria lapidar o caráter dele para entregar algo na mão dele. Uma prova, uma dificuldade que você está passando, Deus está lapidando o seu caráter, te capacitando. Parece que é uma luta doída, uma luta terrível. Eu fico imaginando. Esses dias eu tive uma queimadura nas mãos, e aí ele falou, o que você fez? Eu falei, não quero nem mostrar para você, porque tanto que você já sofreu com dor, como que eu vou reclamar de uma queimadura minha? Como que eu vou reclamar de um problema meu no nível da sua dor, do seu sofrimento? Então, é assim, Jesus, ele sofreu naquela cruz, ele teve pregos que foram cravados nos seus pés, pregos que foram cravados nas suas mãos. Ele foi torturado antes de carregar a cruz, ele estava fraco, debilitado, perdeu muito sangue, foi chicoteado, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e bateram com uma cana em cima da coroa para ela cravar. Cana é um bastão que eles usavam, um bastão para acalmar a multidão na hora do tumulto.
E os romanos, eles eram especialistas em tortura. Eles eram cruéis. E eles torturaram Jesus, chicotearam Jesus, esbofetearam Jesus, humilharam Jesus. Você vê aquela sunguinha, não tinha sunguinha não, ele estava nu. Tiraram a capa dele, fizeram sorte com a capa dele, ele ficou nu. E para um judeu ficar nu é um nível de humilhação muito grande. Então ele foi humilhado, ele sofreu. Mas qual que era o propósito desse sofrimento de Cristo? Porque desde a fundação do mundo, Deus disse quando Adão pecou: eu já preparei o cordeiro que vai se sacrificar pelos seus pecados. Então foi para que seus pecados fossem perdoados. O sacrifício de Cristo. Talvez na hora do sofrimento, você que já assistiu a Paixão de Cristo, para que sofrer tanto? Se eu tivesse lá, eu tirava Jesus da cruz. Esses dias eu assisti estava tendo uma peça na praça pública de uma encenação, e quando de repente o soldado estava chicoteando Jesus ali, chegou um motoboy vindo de fora e catou o capacete e deu uma capacetada no soldado romano e deu um voadora nele e caiu assim. O cara estava meio transtornado, mas querendo dizer, eu estou defendendo Jesus, mas Jesus ele precisava passar por aquilo, porque no jardim dos Getsêmani ele falou assim: olha, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Deus agradou em moer o seu próprio filho para poder liberar você dos seus pecados, para poder sacrificar pelos seus pecados e para que você pudesse ser absolvido de toda a culpa, mas não porque você teve mérito, porque você teve alguma obra, não. Mas ele levou sobre si os seus pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então quando Jesus Cristo cumpriu a obra de Deus, ele cumpriu, ele disse assim: está consumado. Quer dizer que ele consumou a obra por amor a você, por amor a mim. E quando ele estava vivendo aquilo, ele só sabia dizer: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoai-vos, perdoai-vos. Então o coração de Jesus não acumulou mágoa, não acumulou ressentimento. Eu disse aqui sobre um sofrimento humano que o Sidney passou aqui, meu cunhado passou, e uma superação que hoje levou ele a ter um temor a Deus, consagrou a vida dele a Deus, só curte agora louvores, ele consagrou a musicalidade, a família dele se entrega no ministério. Foi um processo que ele passou para que Deus fosse glorificado. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus, ele se esvaziou, ele foi obediente até a morte de cruz, para que ao nome dele todo joelho se dobrasse, toda língua confessasse que ele é o Senhor. E quando ele chegou na glória, tem um texto que diz que disseram assim: abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Jesus Cristo é o Rei da Glória. E ele entrou em glória. Então todo sofrimento tem um propósito. Toda luta tem um propósito. Toda batalha tem um propósito. Você está passando a luta do Sidney, sabe o que se chamava? Leve e momentânea tribulação. A luta de Cristo se chama o caminho da salvação para você e para mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, o sacrifício de Jesus valeu a pena para você. Valeu a pena para mim quando nós nos entregamos. Muitos rejeitam. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam. Mas você foi alcançado pela graça de Deus. É um favor que você não merecia e eu não merecia. Em Efésios capítulo 2 diz lá:
e nos vivificou, estando nós mortos nas nossas ofensas e pecados. Pela graça somos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça de Deus, porque alguém pagou um preço. Você não merecia. Seria como se você estivesse numa fila para comer, de repente você visse que o valor era muito alto para você pagar, você não tinha condições e você não merecia, mas entrou alguém na fila e falou assim: eu vou pagar, vai ser de graça para ele, porque eu quero pagar o preço por ele. E foi assim na cruz. Jesus levou na cruz o seu pecado, levou na cruz suas dores, suas feridas. Então seja curado, entregue o seu coração a ele, somente precisa confessá-lo com os lábios, crendo no coração que tu serás salvo. Então quero fazer essa oração para que você entenda que hoje nós contamos a história de um homem que sofreu aqui, mas nós contamos a história de um Cristo que sofreu muito mais pelos pecados. E aquele homem foi restaurado, passando aquela dificuldade, e levou ele a um êxito. E Jesus também se esvaziou e fez forma de servo até a morte, e a morte de cruz. Ele foi obediente. Então, vale a pena passar sofrimentos e dificuldades, porque Deus está cuidando de você, porque ele sofreu tudo, ele passou por tudo. Então hoje é um tempo de você entregar e de você ir até a cruz de Cristo e mudar a sua história. Eu quero orar pela tua vida, dizer que Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando casas, Deus está restaurando famílias completas. E eu gostaria que você entendesse que Deus quer alcançar a sua família, Deus quer alcançar o seu lar, Deus quer alcançar o seu matrimônio, Deus quer alcançar teu pai, tua mãe, teus irmãos, Deus quer alcançar os teus amigos e até os teus inimigos. Saiba disso, tenha convicção de que Deus está na tua vida e de que o Espírito Santo de Deus quer mover no teu coração, quer mudar a tua história. Chegou o tempo de Deus para você. É a hora de você tomar posse da presença do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e seja não só abençoado, porque na próxima nós vamos falar a diferença do que é ser abençoado e ser a própria bênção. Porque existem pessoas que foram abençoadas, mas Deus não te chama só para ser abençoado. Vou explicar no próximo vídeo o que é se transformar na própria bênção de Deus. Através de você, as pessoas serão abençoadas, porque haverá um transbordar de bênção sobre tua vida. Então o próximo vídeo vai ser profundo, nós vamos pegar forte nisso, vou te contar uma história poderosa também. E quero orar por você agora, selando esse momento, para que você entenda que essa história vai edificar a tua vida e vai edificar a vida de muitos. Muitos que vão ouvir isso daqui vão ter fé e vão ter esperança, porque Deus é fiel. Eu quero orar por você. Querido Pai, no nome de Jesus, quero te apresentar, Pai, a vida dessa alma preciosa que esteve nos acompanhando nesse momento de oração, nesse momento de palavra, nesse momento de fé e esperança. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha mover nesse dia, Pai. O Senhor sabe as dificuldades, lutas e anseios. Em nome de Jesus, cobre com o sangue do Cordeiro, limpa a alma, limpa a mente, limpa, Senhor, o coração, para que possa receber a plenitude do teu Espírito Santo, a restauração, a fé, a esperança. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, declaro a saúde, declaro a prosperidade, declaro a cura no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém? Se esse vídeo ele fez sentido para você, manda para uma pessoa especial e diga: olha, eu te mandei porque você é especial para mim e é especial para Deus. Seja abençoado o teu dia, seja abençoado tua casa, tua família, graça e paz.